Waycast, podcast New Way. New Waycast no ar, o podcast que transforma o seu relacionamento com Érica Andrade e Douglas Andrade. Quer um pouco mais para transformar sua vida e ajudar outras pessoas? Compartilhe e segue lá, @souneway e @umcasalconectado. Estamos todo sábado, às 18 horas, na Atitude TV. Se ainda não conhece e não se inscreveu no nosso canal, já vai lá e ativa as notificações. É isso aí. E hoje? E a TV da família, Bem Mais TV. A gente também está com todos vocês aí na Bem Mais TV. É a TV que tem os melhores conteúdos do Brasil e de todo o mundo, tá? Você pode clicar na palma da tua mão. Só ir lá e acessar Bem Mais TV. O nosso bate-papo de hoje é Virando a Página. É só para quem gosta de estudar. Quem gosta de começar e quem precisa de recomeços. Eles são casados há 1 ano e 7 meses e são líderes do melhor curso do Ministério da Família. Intergaláctico, interplanetário. Até os marcianos já estão inscritos no Caminho do Sim. A Caminho do Sim. Você que está namorando, você que é noivo e deseja se preparar para ter um casamento saudável, para viver a jornada mais desafiadora e mais maravilhosa da vida, que é o casamento. E com vocês, o nosso casal querido, André e Elis. Sejam muito bem-vindos ao New Waycast. Obrigada. Que honra ter vocês aqui, hein? Honra toda nossa, com certeza. Ainda mais. Vamos cantar parabéns pra ela, gente. É aniversário da Elis. Vamos. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Elis! Obrigada, gente. Aqui é o melhor lugar pra você estar. O melhor podcast, gente. Essa equipe é animada, é uma equipe que ora antes da gente começar, é uma equipe que sabe que casamento e relacionamento é algo criado por quem? Por Deus, né? 1 ano e 7 meses. Vamos contar um pouquinho, pouco tempo. Tem lua de mel ainda. Lua de mel. Estão se pegando? Estamos. Os amigos falam, vamos sair. Não, nós ainda estamos em lua de mel. Deve ser. Gente. Isso não acaba, não? Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho da história de namoro de vocês, pra gente conhecer um pouquinho mais. Eu sei que vocês são pais de 3 filhos. É o meu, o seu e o nosso? Nossa. É isso? Conta aí, fala aí. Você explicou, você falou, caraca, 1 ano e 6 meses, tá se pegando, como é que é isso aí? Tá reproduzindo. 1 ano e 7 meses. Aí nasceu trigêmeos. Quem são aí os filhos de vocês? Compartilha. O Pedro, de 13 anos. E aí, juntando, né? Tem a Yasmin vai fazer 16 agora em setembro. E tem o Lucas com 13, né? Só a idade só adolescente. Boa. Só a idade boa, gente. Desafiadora. Coisa desafiadora, né? Vocês já ganharam o pacote ali, né? Pacote premium. Premium. Pelo menos já veio pronto. Exato. Veio pronto. E já entendemos que já contribuímos, né, para a população. Ah, tá. Mundial. Não mais, é isso? Não, a gente decidiu não procriar mais. Não, tudo bem, o seu com o deles e o nosso, é isso? É o suficiente. Mas vamos lá, vocês dois foram criados na igreja, fizeram todo o protocolo, é isso? Eu nasci no Evangelho. Aceitei Jesus por volta de 9 anos de idade. Mas nasci minha mãe é evangélica, meu pai também. A gente nasceu no berço evangélico, como eu falei. Mas vem cá, quem nasce na igreja tem que aceitar Jesus? Sim. Sim? Não, tem que perguntar, porque às vezes Sim, tem alguém assistindo, né? Não, mas, nasceu na igreja, tem que aceitar Jesus. É uma decisão, né? Pessoal, né? Pessoal. É uma decisão. Aqui é o único lugar que filho de crente nem sempre é crentinho, né? Nem sempre. Tem que estar Exato. ali. Entendi. E aí, como é que foi a sua história antes da Elis chegar, André? Então, a gente começou um namoro, né? E acabou adiantando processos, né? Que deveriam ser após o casamento. E... Tiveram relação sexual, isso? Isso. E eu me senti culpado, né? Eu tive com a família, então teve aquela reunião e tal. E eu me senti muito culpado por
pela situação, ela acabou engravidando. E eu decidi, né? Vou casar porque eu preciso cumprir o meu papel, né? Você assumiu a responsabilidade. Isso. Mesmo não sendo só um erro seu, né? Isso, Pra engravidar isso. precisa de um homem e uma mulher, né? Vamos lembrar. Exato. Não, mas assim, eu também me senti culpado. Então, assim, eu quis cumprir com aquilo que era o certo, né? Então, depois veio à tona, a gente era de um outro ministério, e vinha à tona, e realmente é uma coisa que é errada. E a gente sofreu, né, toda a parte, né, não punição, né? A gente foi colocado no banco, né, para poder... porque a gente não podia... Do É um ministério. afastamento ali. Isso, né? porque a gente não pode estar à frente de nada com uma vida errada. Isso você entendeu? Sim. Toda escolha traz uma consequência. Exatamente. Deus perdoa os pecados, mas a consequência dele, ela não continua, Isso, independente isso. do perdão. Eu sabia, foi até um processo muito dificultoso, porque a gente... acho que está um erro, muitas das vezes, porque a gente é colocado, né, no banco, mas a gente não tem um tratamento, a gente acaba ficando lá, e assim foi até um momento que eu me acheguei muito a Deus, né, que eu me sentia sozinho, a gente passa por um processo, né, que fica meio que isolado, as pessoas começam a olhar para a gente com um outro olhar, né, Um olhar de porque condenação. exatamente porque a gente está à frente de muitas coisas na igreja ali. Vocês eram jovens, né, André? Era Tinha quantos jovem, eu anos? tinha 24 a 23 anos. Eu não... Olha Era só o que você falou, como é que é bem importante. A pessoa tem uma comunidade que ela se identifica, Sim, e em algum momento ela tem um ato que não é compatível, vamos botar assim, com o que aquela Sim. comunidade prega ou fala que vive. Porque tem gente ali que também tem outros erros. Só que aí, ao invés de trazer para o tratamento, só apenas afasta. Então, acho que é bom para a gente, para as lideranças sim. dos grupos, começarem a pensar, calma aí, eu não posso excluir, eu tenho que cuidar. Então, se eu posso afastar, é uma consequência do ato daquela pessoa, mas eu tenho que cuidar. É igual o criminoso. O criminoso cometeu um delito, ele vai preso. Só que se não tiver um tratamento do porquê ele cometeu o delito, o que acontece quando ele sai? Vai voltar a fazer. Ele comete novos delitos. Sim. Então, dentro Os mesmos da erros. igreja, dentro dos grupos religiosos, não adianta você só punir, você tem que cuidar. Então, é isso que Jesus queria. É isso que ele quer, né? É isso que ele prega. Então, na verdade, foi o momento que você se sentiu sozinho e o momento que você mais buscou a Deus. Exato, Conhecendo exato. que tinha errado, tinha pecado, mas você falou, ok, o que eu posso fazer agora é buscar a presença dele. Isso. Eram momentos que eu me pegava sozinho e eu tava, no momento eu toco teclado, então era um momento em que eu estava ali intimista com Deus, e era uma coisa maravilhosa, né? Eu lembro que era reconfortante mesmo, eu chorava, e, enfim, era muito bom. E com o tempo foi passando, né, a gente resolveu casar, não tive um casamento, foi só no papel, né? A gente fez um casamento civil só, não teve um religioso. E, se eu não me engano, depois de 5 meses, minha filha acabou nascendo. Foi, acho que, o momento mais legal na minha vida. Acho que foi minha filha nascendo. Acho que foi uma alegria maravilhosa para mim. É o amor da minha vida, né? Minha filha. Eu tenho muito carinho por ela. E com o tempo, né, o meu casamento, ele foi... Assim, eu cheguei a ver alguns traços, né? Porque a família da minha ex-mulher, ela é um pouco conturbada. Então, assim, eu já tinha visto isso, mas eu não... Assim, como a gente é mais novo, a gente acaba... Não identificou talvez, né? Não, eu via algumas coisas que, para mim, eram, por exemplo, era uma família que vivia no caos, que vive no caos. Tem muitos problemas, xingamentos e muitas coisas que para mim, para minha família, minha família nunca foi assim. Toda família, toda pessoa tem seus padrões santos e profanos. E profanos não são só aqueles que não agradam a Deus. Agressividade, hostilidade, palavrões, são coisas que famílias funcionais
não usam. Tratam com respeito, Sim. né? Tratam com educação. Filho obedece e honra pai e mãe. Então você na verdade entrou numa família que você foi conhecê-la depois. Porque como você pulou etapa, não deu tempo de conhecer, né? O Sim, suficiente. Então, eu vou ali. trazer agora a análise psicológica da parada. Ele pensa que ele é Entendeu? psicólogo. Agora eu vou só dar porque aqui. é casada com uma, entendeu? Cientificamente falando. Não existe família complicada ou conturbada. Existem pontos de visões diferentes. Por quê? Porque a gente trata isso no curso, né? Vamos lá. Existe famílias disfuncionais. Não, agora calma aí, eu estou trazendo agora a minha psicologia aqui. Ah, tá. Não, porque eu já até fiquei O passando mal aqui. o ser humano, ele é adaptável a qualquer meio. Sim. Se você colocar uma pessoa para morar numa lixeira, ela vai morar. Nos primeiros dias, ela vai sentir mal, vai vomitar, vai enjoar, vai sentir os... Depois de alguns dias, ela não sente mais nada e vai viver tranquilamente com aquilo. Então, quando a gente vai casar com alguém ou vai se unir a alguém que tem uma vida diferente, a gente não pode falar que aquilo ali é errado, porque de repente para ela é tranquilo. E de repente ela tem que encontrar alguém que aquilo seja tranquilo para ela também. A gente fala isso no curso. Mesmo que seja ofensivo. Esse xingamento te ofende? Não. Então vai ser feliz. Não é saudável viver Não, estou dizendo, eu não estou dizendo que o cara que mora, por isso que eu falei lixo, a pessoa que mora no lixo, ela não mora lá. Então, se isso não te faz mal, vai em frente, vai ser feliz. Então a gente tem que pegar e tentar, por isso que é bom conhecer e conhecer com quem você vai casar. Porque se tiver alguma coisa naquela pessoa ou naquela família que não me faça bem, eu não posso dizer que eles estão errados. Para mim, não é legal. Então eu não posso estar ali, porque senão vai me fazer mal e aí vai ficar disfuncional. Sim. Aí a gente vai criar novos padrões profanos. Entendeu? É mais ou menos isso para a gente entender. Então, eu cheguei a viver 13 anos no casamento. No início, até foi tranquilo, né? Não teve nenhum problema. Mas a gente sabe que depois da gravidez, a mulher ela fica um pouco diferente, né? Muda. E aí começou, foi Pensei depois... que era sempre. Querido marido, você tem uma mulher. Ai, Se lembrar. Depois que minha filha nasceu, mais ou menos uns meses depois, a gente vai levando algumas coisas e começou a parte ficar mais a questão agressiva, né? A possessiva e numa desses momentos, né? Foi falado de uma forma agressiva, não lembro do que foi, né? Sei que eu cometi um erro, né? Depois eu pedi perdão para ela, nessas indas e vindas. Eu peguei as coisas dela, fui no armário e joguei lá fora na rua. Aí Você se sentiu desrespeitado? ela tinha uma característica... Aquilo que eu falei que elas faziam com... Ela reproduziu. Ela reproduziu comigo. Eu pensei que não aconteceria isso comigo, que ela iria mudar. Até porque eu falava com ela, você está errado, você não pode falar assim com seu pai ou com a sua mãe, porque... Você trouxe um ponto muito importante, que os namorados acham que o outro vai mudar. Não, mas O que quando não vai casa- acontecer com ele. Não acontece no namoro, gente. No namoro todo mundo quer beijar na namoro A gente boca. consegue, né? Só que no caso dele nem deu tempo porque pulou etapa, já casou grávida. Mas sabe essa ilusão de achar que quando casar muda? Nós não temos o poder de mudar ninguém. Até Deus, que é o único capaz de transformar vidas, ele primeiro espera que você deseje a mudança. Não é? Porque ele diz assim, vem como estás, mas não permaneça. A gente precisa passar pelo processo da transformação. Né? E é em Jesus que a gente encontra um novo caminho, que a gente encontra um new way. Então, você viveu isso dentro desse casamento. Sim. E aí, nesse sim. momento ali de... Então, ela era uma pessoa muito, assim, incisiva, né? Ela botava o dedo em risco no meu rosto, enfim, para poder falar algumas coisas. Então, eu como homem, às vezes, me sentia agredido. Então, uma dessas vezes, eu peguei, joguei as coisas dela lá fora, como eu falei, e, enfim, ela ficou uns 2, 3 meses fora de casa e tal. E depois
eu acabei sentindo um pouco da falta, né? Senti que tinha errado, né? E aí veio depois a família dela junto comigo. A gente conversou e tal. E resolvi dar mais uma chance, ela porque ia mudar e tal. E resolvi dar essa chance, né? A família veio, a avó, os pais também conversarem. E a gente tentou de novo. E foi um processo, ficou um tempo, um período tranquilo, de boa. As coisas em casa ficaram mais tranquilas, mas depois de um tempo voltou de novo a mesma coisa. E, assim, uma coisa que eu não gosto, a minha esposa sabe, de receber culpa de uma coisa que eu não faço. Então, muitas das vezes, eu não podia me relacionar com algumas pessoas, por exemplo, a gente tinha célula, né, e algumas pessoas da célula, ela não cismava, por exemplo, se tiver uma menina, eu não tinha um hábito de sentar, por exemplo, com uma menina sozinha. Geralmente eu conversava junto. Claro, um homem casado, Isso não é um correto e nem carregar ninguém. Então, essa desconfiança, acho que era muito da cabeça dela, porque acredito que ela era muito insegura. Ela achava que eu estava traindo ela por algum motivo, enfim. Ela desconfiava. E isso, às vezes a pessoa não tinha nada, às vezes era conversa mesmo de comida, de coisa assim, coisas bobas. E ela falava que eu estava traindo, que, enfim. E assim, eu ficava chateado tal, e falava que era coisa da cabeça dela. E ela, enfim, diversas vezes, foram várias pessoas em lugares diferentes, várias meninas em lugares diferentes. E a gente teve vários processos desses de ida e volta, só que ela não saía de casa, né? Não saiu de casa, eu ficava nesse processo de... Vocês estavam casados, mas separados? Isso, a gente praticamente ficava separado de corpos dentro da própria casa. Assim, tentamos por uma vez fizemos Casados para Sempre, não aqui na igreja, fizemos em outro ministério, fizemos Casado para Sempre. Aí melhorava assim em pouco tempo e voltava de novo o mesmo processo. Eu acabei assim, com esse negócio de ida e volta, a gente vai acabando, fica meio duro, né, de coração. Porque eu até falava com ela, falei assim, ó, esse processo de ida e vinda, cada vez que vai, parece que tira um pedaço. E eu acabei ficando um pouco estúpido, né, não acreditando mais naquilo que ela falava. E isso foi, com o tempo, até um pouco piorando. Fez o outro... decidiu fazer um outro Casados para Sempre, fiz 2 vezes Casados para Sempre. Só que, enfim, não deu certo. E aí viemos para Iba, né? Para cá, e fizemos o Vida Vitoriosa. E eu saí do Vida Vitoriosa, falei, cara, vou mudar minha vida, vou... O retiro espiritual que mexeu com você. Eu voltei... Transformado. Pisando nas nuvens, literalmente. Eu falei, vai mudar minha vida, eu vou... E eu acho que para ela, acho que foi até algumas pessoas falaram para mim que ela voltou assim, não teve esse mesmo impacto para ela. E sim, e eu voltei para casa, falei, vou fazer diferente, vai fazer diferente. E com o tempo eu fui recebendo e eu ficava calado e tentava levar dessa forma. E um certo momento eu já não estava aguentando mais. Falei, não dá, porque eu estou fazendo a minha parte e eu não tô conseguindo ver a outra parte também fazer a mesma coisa. E assim, por diversas vezes, acho que, se não me engano, 2 vezes, eu me vi numa situação de que eu falei, cara, eu vou me matar, cara, porque... Você já estava adoecido com esse relacionamento? Cara, eu falei que estava bem bravo mesmo para mim. E minha mãe também, ela faz parte de Ministério de Família. E no início ela falava para mim, cara, você não pode separar, porque você tem que
para manter seu ali. casamento. E eu tentei lutar, Mas ela não queria. tudo. Mas, enfim, ela não conseguia, não queria. Não sei se isso é o que ela queria da vida. Ou achava que normalizava isso porque para ela era normal, né? E assim, os pais dela se separaram. Eu não sei se ela queria isso na vida dela. Se separaram judicialmente e eles estavam morando na mesma casa. Então assim. Entendi. Já era comum para ela, né? Era comum. Então, ela. Eu dei um processo desse, né? Falei assim, ela deu umas crises dessa. A última vez ela deu umas crises dessa de ciúme. É uma amiga, né? Não próxima, mas uma pessoa que era do meu ciclo de amizade. Estava fazendo aniversário, enfim. A gente foi uma galera para poder... Ela não quis ir comigo. Eu fui para o aniversário dela e, enfim, ela descobriu, depois que eu tinha, pelas fotos, né? Tinha ido para esse local. E começou a me perturbar. Ela me perturbava tanto que era na hora de dormir, botava um dedo na minha cara e eu virava para um lado, virava para o outro. E ela continuava falando, até o ponto de eu explodir. Falar, não quero mais. Não quero mais. Para mim está sendo muito prejudicial. Eu tinha momentos que eu queria ficar na empresa, não queria voltar para casa. Como é que foi ressignificar, né? Você pensou que você iria encontrar a Elis, que você iria casar novamente? Você pensou? Não. Você achou assim, não quero nunca mais. Fiz uma escolha errada, comecei errado e terminou errado. E aí, Elis, como é que foi para você, né, o surgimento do André? Então, ele me conta, né, e me fala desse pensamento. Quando eu cheguei na família, a minha sogra falava isso. O André vivia dizendo que ele não ia casar de novo. É uma dor muito grande, né? Ele não iria conseguir viver esse... Eu já tinha um pensamento muito diferente, né? Mesmo com tudo que eu vivi, eu continuei acreditando que existia esse amor, que existia esse casamento. Eu sempre casar e ser feliz. Sim, eu sempre tive essa ideia de um casamento, que eu nasci para isso, para ter uma vida assim, de família, de casamento, porque eu vim de uma história de mãe solteira, né? Então, que também eu tenho certeza que me fez fazer uma escolha de uma maneira não muito sábia, né? Mas, enfim, eu vim desse cenário, né, de mãe solteira e sempre sonhei em ter uma família, né? Então, mesmo com toda a minha frustração... O que aconteceu? Né, nesse primeiro casamento, Sim. Eu casei bem nova, com 18 para 19 anos. A igreja, né? Me converti com 4 anos, através da minha tia-avó. Minha mãe não era convertida, nunca foi de igreja, né? Até os meus 35 anos, né? Mais ou menos, antes dela falecer. E aí, nesse cenário de igreja, aos 15 anos eu decidi que era aquilo mesmo que eu queria. E na igreja que eu vivia, né, adolescente, conheci uma pessoa que era novo convertido. A princípio, novo convertido, né? E aí, você, naquele primeiro amor, a pessoa também, você entende que, nossa... Achei o príncipe encantado. É o cara. Mas aí é onde eu hoje consigo enxergar, né, o quanto é importante a gente observar, né, o momento do namoro, a família. Entendi que se o camarada não respeita os pais, não respeita a mãe, não respeita... ele não vai me respeitar, né? Mas muito nova, né? Eu não quis. E diante desse cenário de eu e minha mãe, né, sozinha, minha mãe sempre foi muito cuidadosa, muito do não vai. Mãe, mas eu vou com a tia tal, com a irmã. Não vai, não, nada de rua. Minha mãe trabalhava em casa de família o dia todo. E aí eu deixava aquela ordem de que eu não podia botar nem a cara no portão.
né? Então, eu vivia assim. Presa. E é óbvio que eu tinha aquela vontade de sair daquilo ali, né? De ser liberta. E aí você não enxerga os defeitos, você não, né? Você começa... Então, a motivação para sair desse cenário era o casamento. Era o casamento, Era o que além do você sonho de casar idealizava. mesmo. Você tinha um sonho, você achou que ele era crente, novo convertido. Exato. Ok, vou arriscar. Ou nem foi você nem imaginou que estava arriscando, você achou que Não, ia dar certo não, mesmo, não. né? Que ia Mas dar eu certo. queria pontuar algo muito importante, porque sempre existem sinais. Sempre existem sinais. Muito bom você trazer. Mas às vezes a gente está tão cego, né? Tão envolvido. A vontade, a nossa vontade é tão grande de ir, de, né, viver aquilo ali, que a gente vai achando que a pessoa pode mudar, né? E vai achando que não é nada demais. Então, algumas vezes, não gostou do que eu fiz, apertava o meu braço, dava uma coisa mais... Então no namoro Sabe, já tinha dado agressiva. ali... Aí alguns desentendimentos eram muito assim, né, agressivo no falar. E eu achava que, né, eu não tinha uma referência, né? Você não teve referência de pai. Não tive referência de pai, de esposo. A ausência, né, da figura masculina. Exato, não tive. Então, eu não conseguia também saber se aquilo ali era normal, se não era, se era algo que, né, enfim. E aí casei com 19 anos. No meu primeiro ano de casamento, eu sofri a minha primeira agressão. E aí você fica muito... meu primeiro ano, e como eu vou... A quem eu vou recorrer? Com quem eu vou falar? E aí eu confesso que eu me calei, assim, eu não compartilhei aquilo com ninguém, e eu achei que fosse algo que talvez não fosse acontecer mais, né? É uma característica, né? Eles choram, pedem perdão, e que não vai fazer mais. E aquilo ali, né? Você acredita fielmente, até porque você deseja que aquilo ali seja verdade, eu acho, né? E aí as coisas foram aumentando. Eu vi que ele sentiu a vontade para fazer, porque eu não fiz nada, eu não falei nada, né? E perdoei. E o meu filho, ele veio, na verdade, numa tentativa de fazer com que as coisas ficassem melhor. Eu engravidei com 4 anos de casamento. E já vivendo essa agressão. Constante. E já tínhamos nos afastado algumas vezes. Tá. E aí, nessa tentativa de, né, me perdoa, né, vou melhorar. E aí eu já tinha esse desejo também de ter um filho. E aí engravidei. E na gravidez eu entendi que, de fato, o filho ele não muda. Não muda a situação, né? Já na gestação eu já entendi isso. Por quê? Porque eu não tive, por exemplo, um suporte dele. Ele é sempre muito focado no trabalho. E como a gente já estava nesse vai e volta, tinha dias que ele ia para a casa da mãe e não voltava para casa. Dizia que ia trabalhar e de lá já ia para a casa da mãe. E eu grávida. E aí não voltava para casa. E aí eu comecei a saber de algumas coisas. Eu cheguei a receber uma ligação de uma pessoa, né? E essa pessoa era uma mulher. E ela falou assim para mim, com quem eu estou falando? Aí eu falei, né? Eu queria falar com fulano. Falei, eu sou a esposa dele. E ela falou assim, mas ele não me disse que tinha esposa. E a mulher ficou tão chocada que ela me pediu perdão. Ela falou, olha, eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou uma mulher guerreira, e eu jamais faria isso com uma outra mulher. Ele já estava tendo um caso extraconjugal e a outra também estava sendo enganada. Exatamente. Ele conheceu a pessoa... Ela ligou para o número da sua casa? Ela ligou para o número da minha casa. Naquela época tinha fixo. Então, não, eu estou perguntando porque, assim, ou ela investigou, ou ele deu o número da casa. Na época, segundo a pessoa, deu o número.
Né? E eu acredito que tenha dado. Ele estava ele vivia nesse vai e volta de igreja. Ele começou a se envolver tanto assim fora que ele já começou a não ir para a igreja. E aí começou Talvez ele não tenha tido uma conversão, Sim, de fato, é isso? exato. Ele já, na época, né, não lembro exatamente, mas acho que ele tinha uns 4 anos, eram os 4 anos mais velho que eu. Ele veio de um mundão mesmo, sabe? Então, eu comecei, as histórias que eu ouvia, eu comecei a ver o cenário mesmo, de sair mesmo e de colocar o pé na jaca, né? De beber. Então, eu acredito até que ele tenha dado número em um momento... Sei lá. não pensou. É iniquidade. Não Quando você está na pensou. iniquidade, você não olha a consequência, tá? É uma questão assim, o cara começa saindo, a pessoa começa saindo longe de casa e depois já começa a andar no próprio bairro, porque tá no meio da iniquidade, então você não distingue mais o que é ruim, o que é pior, o que é melhor, não distingue. Então pode ter acontecido isso. Para resumir, eu vivi 10 anos, né, nessa. Tive o meu filho. E as agressões. 10 anos. E naquela de orando, pedindo a Deus. Uma mudança. Mudança e perdoando. Só ele poderia, né? Perdoando as traições. E eu lembro que o meu start foi uma vez que eu falei para ele, eu não vou aceitar mais isso. Né? E quando menos você esperar, eu não vou estar mais aqui. E aí ele falou assim, você não vai fazer isso porque você é uma mulher de Deus. Ele Olha, ainda usou. usava... Olha só como é que a gente está na situação. né? A gente vai deixar aqui porque a gente vai entrar para o New Way agora. Uhum. Tá? É um novo caminho. Por quê? Alguns padrões foram seguidos aqui. Por exemplo, você começou com um relacionamento de uma forma pulando etapas. Sim. Isso trouxe consequências. De uma forma errada. Trouxe consequências. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, não queime etapa. Tente conhecer a si, conhecer ao outro, isso é muito importante. Não há padrões os padrões de uma família não quer dizer que vão ser iguais na outra, então cada um tem o seu ambiente e cada um tem uma história. Todos nós temos uma história. Agora a gente tem que saber se a nossa história, por mais diferente que seja, vai conjugar com a do outro. Porque se não conjugar, não dá propósito. E aí vai ser pesado. Sim. Entendeu? E aí pode haver rupturas ou então algo infeliz para o resto da vida. Tá? Mas só que vocês optaram por buscar um novo caminho. E acho que esse é o ponto central para as pessoas entenderem que aquilo que Deus bota a mão, tá? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se faz novo. Como é que foi essa perspectiva para vocês de ter um novo caminho, de ter uma outra vida? Porque só quem pode julgar vocês é Deus. Porque Ele conhece a história de vocês, Ele conhece o coração de vocês, e Ele sabe, antes da palavra sair da tua boca, Ele já sabe o que você está pensando e falando. Então, como é que surgiu isso? Né, o novo caminho até vocês realmente começarem a namorar e hoje casados e dedicados a Deus? Eu fiquei 8 anos divorciada, né, até conhecer o André. No meio desses 8 anos, conhecia, me relacionei com outras pessoas. E eu tive uma experiência ruim no sentido de o que de fato Deus tem para mim, para minha vida, né? E o que eu preciso fazer para viver isso. E aí até eu entender, né, que eu precisava buscar em Deus, eu ainda levei um tempo, porque a pessoa ferida, né? Sim. E aí você vai, se envolve com outra pessoa. Levou um tempo, mas aconteceu. E aí mas eu tive o cuidado de observar algumas coisas que eu não tinha observado antes. Eu sabia aquilo que eu não queria mais na minha vida. Né? Mas, infelizmente, eu sempre fui uma jovem muito temente a Deus.
entrei em ciladas, né? E eu acabei abrindo mão de princípios, de valores. Eram pessoas cristãs, mas aquela coisa do não estar curada, a dependência emocional que ainda existia, foi me deixando levar. Entendi. E aí eu entendi o quanto aquilo só me deixava mais ferida. E eu fui, né, eu acredito que eu fui tardando aquilo que Deus tinha para a minha Na vida. verdade, vocês dois tiveram que ter momentos únicos, individuais, para serem tratados, curados, perdoados. Porque quando, né, o André trouxe desde o início a culpa. Ele se culpou. Ele Olha se só, culpou. as decisões dele foi em cima da falta de perdão para ele mesmo. Exatamente. Então, é muito porque a gente sempre fala, pessoas feridas, elas ferem. E pessoas curadas, elas curam. Então, vocês primeiro tiveram que ser curados de forma individual para depois vocês se relacionarem e viverem, de fato, aí um namoro, um relacionamento que agrada a Deus. Exato. Não é? E vocês conseguiram ressignificar isso com esse olhar em Deus? Eu ouvia muitas coisas negativas a meu respeito. Por exemplo, que eu não era homem, que eu não era... Então, isso acarretou muitas coisas para mim. Ainda no início do namoro, ela teve um cuidado muito especial. Ela já estava envolvida com algumas coisas, né? Então, ela teve um cuidado muito especial. Eu vim de uma depressão, porque nesse período que eu fiquei separado, eu fiquei fui impactado demais nesse processo, né? Porque eu me sentia frustrado, porque meu projeto de família, né? meu projeto de família tinha falido. E eu acho que foi o período que eu mais pensei e sonhei em morte, entendeu? Então, eu passei um período muito complicado. Então, quando eu conheci eles, no início que eu conheci eles, eu tinha muitas coisas assim, de eu não acreditar em mim, e de me sentir muito... Eu não tinha perspectiva nenhuma de arrumar outra pessoa, tanto que eu fiquei 2 anos aí achando que não... Você achou que nunca mais ia casar, Não, nunca mais ia ter não. família? Nunca passou pela minha cabeça arrumar Como uma alguém. escolha, né? Como uma escolha errada traz tantos danos, tantas dores, tantos traumas, né? Frustrações. Frustrações, até você, de fato, entender que você pode recomeçar, né? A gente acha até que a gente chega a achar que a gente nem é digno mais Isso, né? de viver algo novo, né? Como na cabeça da gente eu escolhi errado, né? Minha chance eu Perdi, né? desperdicei. over, né? Você acabou. Eu lembro que eu falava muito com Deus. Eu falava, Senhor, eu não sei. Se o Senhor não quiser que eu me case de novo, se for para eu viver sozinha, mas que eu aprenda a viver isso em Deus, sabe? Eu comecei a me lançar nas coisas de Deus. Quando eu comecei a entender que eu ainda estava entrando em relacionamentos, mas muito ferida, e que aquilo estava me deixando vulnerável, eu comecei a me lançar em Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero mais isso. Foi aí que deu certo. Sabe? O meu amor por ti precisa ser muito maior do que qualquer relacionamento, Verdade. sabe? O Senhor precisa ser o primeiro, de fato. Então, eu comecei a me ocupar com as coisas de Deus, para poder ser curada. Foi quando eu conheci aqui a igreja, né? Conheci através do Ministério Essência, né? E entrei ali ajudando, também liderando voluntários. Aprendi muito, porque eu fui muito tratada por eles também, né? Por os nossos líderes. E quando eu comecei a entender a minha singularidade como mulher, a minha identidade em Deus, eu falei, não, agora eu não aceito mais. Nem que seja para eu viver só, mas assim, eu não vou. Amém. Eu preciso, sabe? Eu não posso mais abrir mão de valores. Então, eu vou pontuar aqui. Se a gente está... Nós, como cristãos, estamos vivendo um relacionamento que não nos faz bem, a gente tem que buscar em Deus o tratamento. E não pode ser apenas ir lá e fazer o curso, igual você falou. Fez o curso e depois. É ferramenta, o curso é ferramenta. Então, mas aí o Você não depois, usa a volta ferramenta. para casa, acabou os 3 meses de curso, não tem mais nada. Tem que ser, a gente fala que combustível no carro tem que ser sempre. Sim. Esvaziou, tem que encher. Então tem que estar Tem que ter a manutenção nesse manutenção. casamento. Por isso que todo mundo que chega no caminho do sim não é para ministrar, é para ser cuidado e cuidar.
Então tem que ser, é igual o discipulado. Nossa igreja é em célula. A visão celular é cuidar e ser cuidado. É isso aí, Porque assim a gente consegue alcançar novas tratar pessoas. E ser tratado. Agora, se por algum momento, por algum motivo, a pessoa rompeu, é ela e Deus. E aí, a Bíblia fala que se Deus tornar algo puro, quem pode considerar impuro? Então, vocês decidiram por um novo caminho e decidiram colocar isso diante de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai usar isso para abençoar outras pessoas, porque vocês podem compartilhar. Não adianta agora, se tem, no caso de agressão, no caso de coisa, isso é tratamento jurídico, tá? Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, por causa da fé cristã, que passam por violência doméstica ou qualquer tipo de abuso e não procuram ajuda por vergonha. Não pode acontecer isso, porque a maior decepção que nós teríamos é ter que socorrer alguém no hospital ou comparecer ao enterro, tá? Então procurem ajuda, gente. Que bom que vocês estão aqui compartilhando, né, a história de vocês. Que bom que vocês puderam ressignificar, encontrar um novo caminho. E que bom que aquele momento que a gente mais ama chegou. Eita, Ana, Lelê. é a pergunta Eita, bomba! lá. A pergunta aí. Obrigada. Meu Vamos Deus. lá. Esse é o momento que todos nós esperamos, não sei os convidados, mas a gente da equipe adora. Não fui eu, foi a equipe que trouxe uma pergunta para vocês. Eita, hein? Qual conselho vocês dariam para alguém que já esteja vivendo um cenário como o que vocês viveram, para que consigam virar a página de fato? Pergunta de prova. Que já viveu um cenário... Um cenário de dor, de trauma. No seu caso, de O que agressão. você fez para virar a página? É isso que a acho que pessoa precisa saber. O que você fez? Eu acho que você trouxe a resposta. Como você né? superou isso? Você mergulhou em quem? Eu superei em Deus. Mergulhar em Deus. Não tem outra forma, né? Porque a gente precisa desse tratamento, dessa cura. A gente não entende, às vezes acha que está demorando, estou muito tempo sozinha, mas foi o tempo necessário para que eu, de fato, fosse tratada, né? E fosse curada, para que eu não cometesse o mesmo erro, né? Não enxergasse aquilo que eu não enxerguei antes. Então, quando eu entendi quem eu era em Deus, eu entendi também o que Deus queria para a minha vida e o que Ele não queria. Você, André? A gente sabe que é só em Deus que a gente consegue vencer essas situações. Só nele, porque às vezes a gente quer tomar iniciativas, ter atitudes próprias, a gente acaba metendo o pé pelas mãos, né? E é só em Deus mesmo. Só Ele consegue dar a direção. A vontade boa, perfeita e agradável só vem dele, não é? E não nossa. Assim. Você, para fechar o meu raciocínio, você conseguiu mudar sua mente com relação às palavras e aos sentimentos que você tinha em relação a você mesmo? Sim. Ela me ajudou muito, muito. Ela Mulher sábia, né, André? Ela literalmente, ela foi tratada e me ajudou no tratamento. Que bom. Porque ela começou a falar palavras que me ressignificaram. Ela me trazia palavras positivas e, assim, no início foi difícil, né, filha? Foi difícil. Isso é bíblico, sabia? Quero trazer à memória aquilo que dá esperança. É isso, né? Palavra, tá bom? Amém. Então, você que fez que pensou na pergunta do mesmo jeito que a nossa equipe. Ou que esteja vivendo. Traga à memória aquilo que dá esperança, mude de atitude e comece a viver. Ou então, vem para a atitude e comece a viver. Busque ajuda, né? Peça realmente para que o Senhor seja Senhor da sua vida e que Ele seja primeiro. A gente sabe e sempre fala que para um casamento, para um relacionamento dar certo, Deus tem que estar no centro dele. Amém. Então, obrigada pela presença, obrigada por compartilhar a história de vocês. Tá? Que Deus abençoe nesse novo tempo que vocês viverão, né? Ministrando, sendo ministrado e ministrando na vida de outros casais. Amém. Tá bom? E você já sabe, para você ficar conectado com a gente te espera no próximo sábado, às 18 horas, na Atitude TV. E um pedido especial, já compartilha esse podcast aí para que mais casais, mais pessoas sejam abençoados. Meu beijo. Tchau, gente. Até a próxima semana. Fala, galera. Do Podcast.